Será que o futuro da humanidade pode depender de um único homem? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Pedrosa, escritor de literatura de ficção e fantasia, e esse é mais um Literatura na Prática. Hoje falando aí de Stephen King, né, o Pistoleiro. É uma história, na verdade, a primeira história da Torre Negra. É uma história muito interessante, né, do pistoleiro Roland. A Torre Negra é aí uma série de livros de Stephen King. São vários livros, são 7 livros. É uma história muito legal. E esse aqui é o primeiro livro, né, o primeiro livro aí que conta a história do Roland. Bom, é muito legal, algumas curiosidades, né? Eu vou falar aqui primeiro dessas curiosidades, depois eu vou falar o que eu achei da história e por fim aí vou dar as recomendações sobre os futuros livros, né? Se realmente a história vai na linha desse livro ou ela muda um pouco. Mas é muito interessante você ficar até o final para você entender aí como muda as coisas, né? Como as coisas mudam depois dessa primeira história. Para começar, é importante saber que esse livro, né? Essa série de livros foram escritas por Stephen King, baseado, né? Inspirado num poema dramático do autor Robert Browning, Shield Roland to the Dark Tower Came. É um poema antigo, né? Na verdade é um poema que foi escrito em meados do século XIX, que também foi inspirado, usou como título, inclusive, né? Uma estrofe de uma peça de Shakespeare. Então é muito interessante quando a gente nota que Shakespeare escreveu uma peça, uma única estrofe dessa peça serviu de título, né, uma inspiração, né, e dali partiu o título, para que esse autor Robert ele pudesse escrever esse poema, um poema que tem 33 estrofes. Vou deixar o link aqui se você quiser ler ele em português, eu encontrei ele aqui, uma pessoa traduziu no Brasil, tá bem legal. E esses 33 estrofes que ele escreveu inspiraram o Stephen King a escrever toda essa história dessa jornada, né, desse pistoleiro Roland até a Torre Negra. Da onde ele entende-se que é onde vai acabar essa história, ele chegando até a Torre Negra. A gente não sabe, esse livro inicialmente ele é um livro de apresentação, né, do Roland. Então é muito interessante também entender que quem lê o livro, né, o livro talvez seja, na minha opinião, o mais fraco de toda a série, porque ele introduz o personagem, coloca o personagem diante de alguns desafios com um pouco do que poderia ser o passado dele, um pouco da biografia. Ele encontra um garoto, né? E esse garoto ele morreu aqui no nosso mundo e ele está vivendo lá nesse mundo paralelo, né? Nesse meio que upside down, um mundo paralelo ao nosso. E ele encontra esse garoto e ele tem uma jornada com esse garoto como se fosse aí quase que um filho dele, e ao final ele acaba tendo um dilema, né? Se ele escolhe a Torre Negra ou se ele escolhe esse garoto, quando ele tem que lutar, né? Batalhar aí, ou ter um desafio contra um mago negro que tem dentro do livro. Bom, o livro em si, ele é um livro interessante, mas voltando, como eu disse anteriormente, não é o melhor livro da série. Então, se você leu esse livro, ou se você pretende ler, tem que estar consciente de que é um livro, na minha opinião, aí, razoável, né? Bom, mas abaixo da média dos livros do Stephen King. Porque eu acho que até mesmo ele estava começando essa história e tinha um pouco de dificuldade em entender o que esperar de tudo isso, ainda mais considerando 7 livros. Eu que já li, né, praticamente quase todos, acho que faltam 2 para acabar a série, vou ler aqui, talvez traga aí as resenhas. Eu posso dizer para vocês que a partir do 2º livro a história melhora muito, no 3º livro para mim é um dos melhores livros, o 4º também, no 5º tem mais uma escorregada. Então o que eu entendo é que nós temos aí 7 livros, dos quais alguns deles são grandes histórias, e alguns deles têm realmente aí uns tropeços que, na minha opinião, poderiam ser feitas diferente. Mas é muito difícil, né? Eu acredito, para um autor que vai escrever 7 livros, né? Conseguir manter aí a regularidade em todos eles dentro da história. Enfim, é uma história interessante. Se você pretende ler toda a série, eu recomendo ler esse livro. Ele é necessário para iniciar toda a história. Mas se você não pretende ler a série toda, nem adianta ler esse livro, porque realmente ele não vai te agregar aí muita coisa em relação ao que é a Torre Negra, ao que é aí a história do personagem. Ele é realmente uma apresentação do personagem e principalmente uma introdução nesse mundo um pouco diferente, mas bem básica realmente. A partir do 2º livro é que você começa a saber o que tem ali dentro, como que esse mundo funciona. É isso, pessoal. Gosto muito de Stephen King.
Vou deixar aqui para vocês mais algumas resenhas de livros dele. Pretendo resenhar outros livros. Esse é o que eu mais ou menos senti nesse livro do Pistoleiro, né? Acho que é um início razoável para uma grande série que depois do segundo livro em diante se desenrola de maneira magnífica aí nas mãos de Stephen King. Obrigado a quem está inscrito no canal, convido a quem não está inscrito a se inscrever, né, deixar seus comentários, né, curtir o vídeo, para a gente ir ajudando aí a fazer o canal crescer. Obrigado a todos e até a próxima história.